Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Meus motivos de grande alegria estar aqui nesta manhã. Primeira vez aqui nesta casa, nessa igreja abençoada. Deus abençoe a todos os irmãos, as irmãs, todos que estão presentes, dirigente. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Patrícia, né? Pelo convite, viu? Pela confiança. A irmã Rafa também, que tem sido ponte, né? Estou aqui em meio de amigos também, missionária Aline, pastor Marcos, nossa irmã Ludmila também, que são de Salvador. Louvado seja Deus por tudo, amém? Amados, livro de Salmos, Salmos de número 23. Glória a Jesus, uma manhã de consagração, né? Como não falar do nosso pastor, o bom pastor, o supremo pastor da nossa alma, amém? Glória a Deus. Trago também aqui a paz do meu esposo, pastor Paulo, que me abençoou também para estar aqui nesta manhã, amém? Salmos de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. No 4 diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque louvado seja Deus, amém? Glória a Deus. Salmo muito conhecido em nosso meio, um salmo de refrigério, de gratidão, de busca pelo Senhor. E eu gosto, irmãos, de olhar para este salmo e dividir ele em algumas fases. Tem uma tradução, a tradução Ara, que diz assim: Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Aqui nós lemos deitar me faz, né? Em pastos, mas tem uma tradução que fala Ele me faz deitar. E eu gostaria de falar um pouquinho acerca dessa tradução, que não é essa Bíblia que eu trouxe, mas era uma outra tradução que eu também havia estudado. O que nós precisamos compreender, irmãos, que há fases nas nossas vidas, né? A fase que nós estamos nos pastos verdejantes, a fase, irmãos, que nós estamos sendo guiados por eles pelas águas tranquilas, mas nós não podemos desconsiderar a fase que nós também passamos pelo vale da sombra da morte. Acredito eu que todos nós já vivenciamos as duas fases, né? A fase da água tranquila, a fase do pasto verdejante, onde nós olhamos e contemplamos a sua face, contemplamos a sua beleza. Porque quando nós, irmãos, estamos passando pela fase das águas tranquilas, dos pastos verdejantes, nós comunicamos Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me guia por águas tranquilas. Ou seja, quando nós dizemos Ele, nós estamos raciocinando Deus, nós estamos contemplando Deus, nós estamos ali numa fase, irmãos, de gratidão, uma fase, irmãos, de contemplação. Mas quando porventura algo em nossas vidas nos leva pelo vale da sombra da morte, nós já não dizemos Ele, nós dizemos Tu. E é essa a diferença, irmãos. Quando nós dizemos Tu, nós estamos falando de algo mais próximo. Quando nós dizemos Tu, nós estamos já saindo do raciocínio e passando para o tempo do clamor, porque apenas no vale da sombra da morte é que nós vamos declarar: Tu estás comigo, aleluia. É que a nossa alma, o nosso coração já começa a se levantar em clamor. Então eu saio do raciocínio, eu saio da contemplação e começo a dizer Tu. Eu não falo mais Ele, agora eu falo Tu, porque Ele está próximo, porque Ele está perto, porque eu desejo estar mais próximo, porque eu preciso mais dEle. Tu estás comigo. Nota, irmãos, que o salmista ele vai dizer: ainda que eu passe. Ele está vivendo um tempo de refrigério, ele está vivendo um tempo de raciocinar Deus, ele está vivendo um tempo em que ele olha para Deus e ele diz: Ele me faz
pousar em pastos verdejantes. Ele me guia por águas tranquilas, mas Ele não anula que pode acontecer o dia difícil. Ele não negligencia isso, irmãos. Não é porque eu estou passando uma fase boa, não é porque eu estou vivendo em pastos verdejantes, porque eu sou ovelha do seu pasto, não é porque Ele está me sustentando nessas águas tranquilas, que eu vou negligenciar essa hipótese. A palavra do Senhor fala, a irmã leu aqui, né? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu firme propósito. Quando a palavra de Deus lá em Romanos fala, quando Paulo fala lá em Romanos essa palavra, ele não está falando de uma hipótese, ele está falando de uma certeza experimental, porque, irmãos, muitas vezes vai ser necessário que o Senhor nos permita passar por este vale, para que a gente mude o Ele para tu, aleluia, para que a gente possa ter uma alma que clama, ter um espírito que clama, ter um coração que clama, ter, irmãos, um sentimento que clama e deseja pela sua presença mais do que tudo. Muitas vezes, quando nós estamos vivendo esse período de pastos verdejantes, o que significa isso? Nada nos falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E de fato é. Quando nós estamos vivendo por este período de guia-me pelas águas tranquilas, as águas estão tranquilas, né, minha irmã? Não tem o mar agitado, não tem as ondas bravas. Então neste momento eu contemplo o Senhor. Mas tem um dado momento, irmãos, que Ele deseja mais intimidade. Tem um dado momento que Ele deseja mais proximidade. Então é neste momento que o tu entra, aleluia. Tu estás comigo, aleluia. Eu posso contemplá-lo no momento bom, mas eu não posso me esquecer, aleluia, que tu estás comigo no momento da adversidade. Porque é no momento, irmãos, do vale da sombra da morte, no caos da circunstância, é que a nossa alma pode, não estou falando que vai ou que vai acontecer, mas ela pode se esquecer. Aleluia. E esse momento é crucial. Foi orado aqui por pessoas com enfermidade. Foi orado aqui por pessoas que receberam diagnósticos, que vão necessitar de tratamento, que vão necessitar ficar indo e vindo de hospital a hospital. E nós oramos aqui como igreja, intercedemos aqui, mas nós sabemos, irmãos, que dados momentos nas nossas vidas em que ou eu, ou você, ou alguém perto de nós que tiver que passar pelo vale da sombra da morte, é isso que nós não podemos esquecer. Ainda que eu passe, ainda que eu ande, ainda que eu precise passar, eu não posso me esquecer, aleluia, eu não temerei mal algum, porque o mesmo Deus que me guia por águas tranquilas, que me faz deitar, repousar em pastos verdejantes, é o mesmo Deus que se apresenta no vale da sombra da morte. Então note, irmãos, que a circunstância não muda quem é Deus. Aleluia. E às vezes por causa das circunstâncias nós podemos olhar e falar, mas cadê aquele Deus do pasto verdejante? Cadê aquele Deus da água tranquila, aleluia? Cadê aquele Deus, o meu pastor, e nada me faltará? Cadê aquele Deus que eu estava contemplando, que eu estava indicando, que eu estava apontando? Ele me faz repousar, Ele me guia. Agora, no vale da sombra da morte, na escuridão, no dia difícil, no dia mau, a nossa alma tende a não enxergar esse Deus. É como se a nossa visão ficasse nublada.
É como se, irmãos, o nosso foco ficasse desfocado. Mas o Salmo está nos ensinando, Davi está nos ensinando nesta manhã, o Espírito Santo está nos ensinando nesta manhã. Ele está nos preparando para um tempo de confiança inabalável. Ele está nos preparando, igreja, para um tempo de confiança que não se abala, mesmo na circunstância A ou na circunstância B. Entenda isso, aleluia. A palavra diz no livro de Tiago: estejais alegres quando passares por diversas provações. Por que Tiago fala isso? Não porque a provação é agradável, não, de maneira nenhuma, longe disso. Não porque a provação é leve, muito pelo contrário. Mas por que Tiago fala isso? Porque, irmãos, quando passamos por diversas provações e ainda assim alegramos o nosso coração, nós entendemos, irmãos, que algo fértil está acontecendo nas nossas vidas. Aleluia. Algo fértil, a fé, a confiança, a fé inabalável. A fé inabalável, ela só é demonstrada quando passamos por provações. Quando tudo está bem, não tem o louvor, é fácil adorar. Quando tudo está bem, é fácil, irmãos. Mas quando o cerco aperta, irmãos, quando o caminho fica estreito, quando o vale da sombra da morte se aproxima, é aí, irmãos, é aí que Deus mostra a sua luz, aleluia. É aí que Deus aponta o caminho, é aí que Deus se mostra mais glorioso, maior, aleluia, mais grandioso nas nossas vidas. E é tremendo quando nós temos essa compreensão. Aleluia. Se você olhar e for até o final do Salmo, ele não fala somente de passar por um vale de sombra de morte, uma enfermidade, um momento de perigo, mas ele também fala, irmãos, de batalhas. E isso é tremendo. Quando ele fala assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Essa é a mentalidade daquele que confia, o cálice transborda. Não importa a situação. Aleluia. Talvez, irmãos, alguém vai olhar para a sua vida e medir ela como um meio copo cheio. Talvez o otimista olhe para a sua vida e veja assim: não, mas o copo está meio cheio. Talvez o pessimista olhe para a sua vida e diz: o copo está meio cheio. Depende do ponto de vista, né? Você não chegou ainda no ápice, você não chegou ainda onde você queria. Então o otimista e o pessimista podem falar a mesma coisa: o copo está meio cheio, aleluia. Mas aquele que confia no Senhor, aleluia, aquele que deposita a sua confiança, passando pelo vale da sombra da morte, passando pelos inimigos, ou também deitando em pastos verdejantes, ou ainda sendo guiado pelas águas tranquilas, o que confia no Senhor sempre vai dizer: o meu cálice transborda, o meu cálice transborda, o meu cálice transborda. Aleluia. E o que seria isso, o meu cálice transborda? É a sua busca, irmãos, é a presença, é aquilo que você não negligenciou por causa da circunstância. Aleluia. Louvado seja Deus. No 6 ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia. Nós não precisamos de mais nada, né, irmãos? Nós já temos a bondade e a misericórdia, mesmo no vale, mesmo diante dos inimigos, mesmo sendo guiado pelas águas tranquilas, ou deitando em pastos verdejantes. Em uma ou outra situação, entenda: você tem a bondade e a misericórdia. A bondade
é aquilo que eu não mereço e Deus me dá, porque Deus é bom, igreja. E a misericórdia é aquilo que eu mereço e Ele não me dá. Então, de uma forma ou de outra, irmãos, nós seguimos sendo ovelhas de teu pasto, nós seguimos sendo guiados pelo bom pastor, pelo supremo pastor, nós seguimos, irmãos, sendo ali abastecidos, providos em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Seja nas provações, ou seja nos momentos de contemplação, aleluia. Há suprimento, há provisão. O que você não pode negligenciar é a sua confiança, aleluia. Que a sua confiança permaneça inabalável, aleluia. Você crê nessa palavra? Aleluia. Você vai colocar em prática? Aleluia. Você vai se lembrar do tu estás comigo. Você vai se lembrar dessa intimidade, dessa proximidade. Você vai se lembrar que agora você não vai dizer ele, mas você vai dizer tu, como alguém que está tão pertinho, como alguém que está tão próximo, aleluia, como alguém que está tão perto de você, que você vai ter essa confiança de não temer mal algum, aleluia. Então, irmãos, que assim seja nesta manhã, neste dia, na sua vida, no meio da sua família, que assim seja. E toda vez que você for ler este salmo, você venha se lembrar dessa palavra: Senhor, eu preciso desta confiança inabalável, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, porque momento não define quem Deus é, aleluia. Circunstância não define o seu poder, aleluia. Aquilo que Ele pode fazer. E o que Deus quer de fato conosco, irmãos: relacionamento. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus de proximidade. O nosso Deus é um Deus que se revela. O nosso Deus é um Deus que deseja revelar a sua grandeza, o seu poder, a sua luz, aleluia, a sua bondade, a sua misericórdia em tempos de dificuldade, em tempos de aflição. E também deseja que você contemple a sua beleza em tempos de refrigério. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pés? Em uns minutinhos eu gostaria de orar pela tua vida. Essa é a palavra desta manhã. Agradeço mais uma vez essa oportunidade, irmãos, rica de estar aqui com esta igreja, com este corpo, aleluia, em meio aos meus amigos também, a irmã Patrícia que eu conheci há pouco tempo. Louvado seja Deus. Amém? Oremos, igreja. Pai santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, nesta manhã, Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, por este momento, Senhor, de consagração, Pai, por este momento, Senhor amado, de culto, Senhor, por este momento que o Senhor preparou para cada um de nós, Senhor, para refletirmos a tua palavra, para adorarmos o teu santo nome, para buscar em Ti, Senhor, essa confiança inabalável, para buscar em Ti essa fé, Senhor, essa fé que não muda, Pai, para buscar em Ti, Senhor, essa alegria, mesmo em meio a provações e situações difíceis. Senhor, que o Senhor venha, Pai, através da semente da Tua palavra, encontrar em nosso coração esse solo fértil, aleluia, porque para isso serve, Senhor, as provações, Senhor, para que sejamos férteis diante de Ti, meu Pai, para que possamos, Senhor, frutificar para a Tua glória, para dar frutos e o nosso fruto permaneça, como diz a Tua palavra. Deus santo, Deus bendito, Senhor, que o Senhor vai de encontro a cada vida, Pai, nessa manhã, que o Senhor vai de encontro a cada família aqui representada. Eu não sei o que o Teu povo está passando, eu não sei o que as minhas irmãs têm vivido, os desafios, as dificuldades que cada um está passando,
passando, mas Tu sabes, Senhor, Tu és o nosso pastor, aleluia. Tu és aquele que cuida de nós, que vela pela nossa vida. A Tua palavra diz que Tu és um Deus zeloso de nossa alma, aleluia, e nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Então, Senhor, eu oro e apresento esta igreja, Pai, apresento os Teus filhos, apresento também a minha vida, Pai. Senhor, nós consagramos, Senhor, a nossa vida, consagramos o nosso coração, consagramos o nosso pensamento, aleluia, em ouvir a Tua palavra, em colocá-la em prática e se lembrar daquilo que está escrito, Pai, porque aquilo que está escrito é o que define a nossa história, aquilo que está escrito é o que define a nossa vida, aquilo que está escrito é o que define a nossa fé, Senhor. Então que nesta manhã nós possamos olhar para as circunstâncias, meu Pai, com os olhos da fé e não temer, meu Pai, não temer as más notícias, não temer o mal, não temer, Senhor, os dias difíceis, mas continuar crendo que Tu estás conosco, aleluia, guardando, livrando e protegendo como um bom pastor que Tu és, Senhor. E assim, Pai, eu já Te agradeço em nome de Jesus, amém, igreja? Louvado seja Deus, amém.